Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. E Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. O programa já começou, terça-feira completa aqui, né? Plantel completo. Pablo Carlotto, Ivanir Gasparim, nós estamos aqui com o Tá na Pauta de hoje. Sejam bem-vindos, Pablo, Gasparim, tudo bem com vocês? Bom dia, Beve, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham. Cá estamos, né, num dia de novo um pouquinho frio, mas eu acho que é mais umidade do que frio propriamente dito. E vivendo as alegrias, né, do Brasil ter ganhado Ah, eu passada tô de feliz. fase, a surpresa com o Paraguai, e assim vamos, né, Gasparim? Sim, Quais são as surpresas do dia de a hoje, Copa será? dá uma aula, né? Bom dia, Bom dia, Gasparim. Bebre, bom dia, Pablo, bom dia aos ouvintes, né? Quando a gente olha o frio, a gente pode reclamar, né? Vamos imaginar, né? Na Europa, hoje as pessoas morrendo, né? 40 graus na Com calor, Alemanha, entendeu? Então, derretendo o derretendo. asfalto. Isso que eles estão num primeiro mundo, né? Que tem toda como é que eu falo, As as tecnologias, tecnologias ao seu favor, né? Mas vamos lá, eu acho que o frio para nossa região, para mim, é o melhor vendedor que tem, né? É Então, isso vamos aí. aproveitar. Veja, Parar de Gasalho. reclamar e vamos embora, né? Vamos. Se a gente for reclamar do frio é porque é frio, do calor porque é calor, ok, cada um gosta da sua estação e tá tudo certo, vamos Tudo embora, certo, né? tudo É. certo. Aliás, hoje eu tô um pouco assim, faca na bota. Oh, meu Não sei Deus. se deu pra notar, mas um pouquinho faca na bota, porque eu não sei se pra vocês também causam certo desconforto essas coisas, sabe? A gente reclama só porque tem boca. Tudo Exato. bem, também é normal a gente reclamar, mas tem limite, né? Tem limite pras coisas. Então não dá pra gente ficar vivendo de situações para as quais a gente tem zero gerência. Qual gerência, Pablo, tu tem sobre o clima hoje? Nenhuma. Nenhum. Tu pode fazer a tua parte ambiental, que é separar Posso o até lixo. combinar com São Não, Pedro, não, mas aí é pode outra. pedir, né? Pode rezar. Mas o que eu quero dizer é que cada um tem que fazer a sua parte ambiental. A gente sabe, né, que um percentual bem importante destes eventos adversos que nós todos estamos vivendo, um deles é a expressão do clima quanto frio, calor, temperatura, eventos de chuva, de vento, mas a gente só reclama e não faz nada, né? Então vamos começar, né, se agilizar, fazer a sua parte. Cada um fazendo sua parte, o mundo fica melhor, né? Então é um pouco nesse sentido. E o tema vem também corroborar, não é só sobre a Copa, tá? Eu vou pegar o gancho da Copa do Mundo, porque tá aí. E ontem foi um dia pra gente ver, meu Deus, o que tem de gente torcendo contra. Nossa seleção é ruim, já foi boa. Sim, óbvio. Eu também já fui nova, e hoje eu sou velha. Ok? Já fui melhor, já caminhei melhor. Mas não dá pra gente ficar saudosista achando que só o que foi outrora é bom. Claro, a gente tem memória, a gente viveu experiências que talvez não vamos viver nunca mais, ok, mas as que nós temos agora são as que nós temos agora. Independente de se você achar, né, que essa ou aquela seleção é melhor, poxa, não torcer para o seu país, não torcer para sua camisa, não torcer, não ter um pouquinho de fé nas pessoas do teu país, é não ter fé em si mesmo, né? Então, eu queria trazer isso com base num post que eu vi na internet. Na verdade, não foi eu que vi, tá? Vou dar nome aos bois. Foi meu colega Clayton que viu, compartilhou. Achei muito interessante. Gostei e trouxe ele também, porque é sobre isso, né? Motivos pra gente não ser aquela pessoa chata que não acredita que o país possa chegar em algum lugar. E eu ouvi algumas pessoas dizendo: mas a gente só é realista. Ok, ser realista tá tudo dentro. Ninguém acha que um realista não pode ser. Mas o realismo com um pouquinho de Mas positividade, é né? isso, passa a ser pode até ser um realismo, mas um realismo pessimista. É isso aí. É aquele realismo que baixa a régua lá embaixo e meio que sente um quê de prazer em estar nesse estado de demência social. Eu diria assim, né? Porque, veja bem, se você pega do universo do futebol, a política, a questão social, as questões todas, há um pensamento depreciativo, entende? Há um olhar depreciativo, há uma necessidade coletiva, não sei de onde que surge, que é bom que todos estejamos, de fato, olhando sobre as frestas e não, digamos assim, ascender a um patamar de olhar altivo, sabe? Que vê o potencial, que vê mais à frente. Não, eu quero mesmo ir para dentro da ostra. Eu não sou pérola, jamais serei, mas eu quero ir para dentro da
osso porque eu quero me esconder, eu quero, entende, curtir essa depressão do pensamento. Chafurdar na lama. Exato, sabe? E eu vejo isso, Beverly, do café da manhã, no cafezinho da manhã no botequim, até a fila de uma peça de teatro, as pessoas comentando e quase sempre com o tom: "Ah, eu vim só porque eu não tinha nada para fazer, mas acho que não vai ser uma boa coisa". Tu tá tu nem viu a atuação da pessoa, da peça, e na fila você já fica com esse comentário: "Ai, se não for bom, eu vou sair na metade". Uhum. Sabe, esse Ou tipo já vai, de isso aqui é uma porcaria, mas comentário, eu vou só para sabe, checar, né? sabe. Então, Uhum. isso, creio eu, que tem um reflexo imenso até mesmo no nosso, digamos assim, estrutura cerebral, no nosso, digamos assim, nas energias que passam. Não tô falando na energia etérea, energia e tal, né, cósmica, quântica e não sei o quê. Eu estou falando naquela energia que perpassa de neurônio para neurônio, que de fato mobiliza as tuas energias para sair de manhã cedo da cama e ir à luta, não ir trabalhar na empresa, não ir à luta dos teus sonhos, que no momento passa em ir trabalhar naquela empresa X ou Y. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que diz assim, Bever: "Olha, o meu trabalho, o meu emprego dos sonhos é lá naquele lugar". E eu disse assim: "Ótimo, e o que que tu está fazendo para..." "Não, eu estou esperando abrir uma vaga lá naquela empresa". "Tá, mas tu não está trabalhando em outro lugar?" "Não, porque vai um dia sair uma vaga lá naquele lugar e eu vou trabalhar lá". "Não, meu querido, vai trabalhar num outro lugar e continua com o teu sonho, continua insistindo de querer um posto lá naquele determinado lugar que você sonha". Porque existem tudo na vida, existem os meios para você chegar até lá. Não pode você simplesmente dizer assim: "Um dia eu vou ser rico do nada e hoje eu não vou trabalhar". Certo? Não existe isso. E hoje tem muitos jovens que dizem assim: "Para que trabalhar? Para que sair de casa? Para que ser CLT? Para que isso? Para que aquilo?", numa ideia de que tudo é ruim. Você está torcendo contra também. Contra o quê? Contra o teu próprio potencial, porque se você não vai lá trabalhar, se você não vai lá exercitar, se você não vai estudar, se você não vai se aprimorar, não, você pode chegar o dia de ter a tua vaga tão sonhada e quando chegar lá você é um inepto, ou uma pessoa que não tem condições de trabalhar. Por quê? Porque ficou cultivando doenças sociais do pensamento e depois não consegue nem se relacionar com o próprio chefe, nem sequer com os próprios colegas de setor. Sabe? Por quê? Porque você já está doente mentalmente. Hoje, torcer contra, dá para se dizer de que é socialmente visto como uma doença social, porque eu me coloco como uma pessoa que estou sempre contra. Se há Uhum. governo, sou contra. É Certo? uma evolução do ranzinza, né? O ranzinza por si só já não é uma coisa muito gostosa, mas é um upgrade do ranzinza, né? O ranzinza que legitimou essa maledicência contra os seus pares. A gente vê isso nas empresas também, não é só na Copa, Sim, né? sim. Olha, Beverly, o assunto eu acho que ele é muito importante nesse momento da Copa, quando você vê alguém torcendo, né? Ou seja, porque na verdade torcer, né, no jogo faz parte do nosso DNA, ou seja, numa eleição também existe, né? E outra, a gente nunca pode pensar na destruição do adversário, porque caso contrário não precisaria mais nem ter jogo, então, né? Sim. Mas assim, ó, eh, eu sou um jovem, né, estudante e tal, e eu não esqueço que você viajava nesse Brasil todo, principalmente de avião, quando você chegava no aeroporto, 80% dos livros que você tinha disponível nas livrarias, né, que todo o aeroporto tinha uma livraria, era de autoajuda. E meio se desprezou esse livro de autoajuda hoje. Mas o que que é autoajuda? Lendo esse livro e lendo também as biografias, ou conversando com as pessoas de sucesso. Porque quando você torce contra, ó, tá chovendo, fico contra, tá, tem sol, eu sou, né, ranzinho. Você tá torcendo contra você mesmo, você tá se autodestruindo, porque você indo trabalhar ou em casa, tal, você não vai transmitir um áurea positivo, né, de crescimento, né? Então, ou seja, aquele, vamos pensar nas mulheres, né, eu penso, né, mas os homens também são assim. O dia que você vai sair, você pergunta: "Estou bonita?"
é ela que tem que dizer primeiro se ela está bem, né? Eu sempre Na digo... verdade, Gasparinho, eu vou te contar qual é o babado quando uma mulher diz assim, É, pergunta pro marido, eu estou bonita, na verdade, ela sabe que ela tá, ela quer uma validação. validação. E o que eu posso falar, né? Você prefere ser feliz ou ter razão, né? Não tem o que discutir, né? Você não vai estragar o fim de semana, né? Não. Então é o seguinte... Se a Ou pessoa a tá relação, feliz, né? ou a relação. Mas tem muito a ver, né? Você vê, por exemplo, o Frei Jaime também, que criou na Universidade de Caxias do Sul há muitos anos, né? A aula sobre espiritualidade nas empresas e tal. E se vê agora colocando a NR1 também. Se você olhar friamente, é tudo que nós estamos discutindo. Nós estamos tentando também transferir para a empresa aquela pessoa que não tem ânimo para jogar para cima, ou seja, e nós se cuidarmos. Ou seja, eu não sei o que está acontecendo, tá? Porque eu não sei se é as redes sociais, se é o excesso de informes, informação que nós temos, né? Mas assim, ó, você vai num barzinho hoje, começa a discutir, você começa a falar mal da cidade, você começa a falar mal da rádio, Eu digo, mas vem cá, vamos falar... Deve ter alguma coisa boa aqui, né? Ou seja, não precisamos olhar só o lado negativo, né? É que nem filho, Gasparim. Se alguém disser que o teu filho não é legal, não fez uma coisa boa, você vai ficar ofendido. Você pode falar mal do seu filho. Outra pessoa, não. O que eu quero dizer com isso, com a metáfora, com a alegoria, é de que a gente é realista. Ninguém mas é não. idiota, né? As pessoas são realistas. Mas torcer a favor mesmo quando você vê que a probabilidade é pequena, mas assim mesmo você diz, pega na mão e diz, eu tô junto, vamos enfrentar, vamos tentar fazer diferença, né? Eu só quero trazer aqui os 5 motivos, né? Que eu comecei com a tal do post, né? Dos 5 motivos. Sim. E eu achei sensacional. 5 motivos para você torcer. Agora pegando o jogo mesmo, seleção, Copa do Mundo. 1, torcer não te faz ingênuo, te faz humano. Porque qualquer pessoa pode cruzar o braço e ficar olhando e dizer, não vai dar certo, não vai dar certo. E não vai mesmo. Isso aqui vai dar errado. Já decidiu, né? O difícil e bonito é você, mesmo sabendo que a probabilidade é pequena, você dizer, não, mas eu acredito e vou fazer parte para que não seja assim, é acreditar. 2, você não torce só por 11 jogadores, você torce pelo país inteiro, né? Pela tua infância, pela tua memória, por todo aquele passado, né, heróico no futebol que o Brasil teve, E no né? caso do Brasil, muitos torcedores em outras partes do planeta. Né? Exatamente, fazendo história lá Milhões, também, né? milhões, Fazendo né? história lá também. Terceiro motivo, o pessimismo não te protege da decepção. Não é porque você é pessimista que você não vai sofrer. Vai sofrer igual. Então não adianta se preparar para o pior porque acha que vai doer menos. Não vai. Vai doer o mesmo tanto, ou talvez mais, porque já fica doendo antes, né? Já fica doendo antes. 4, seus filhos, sobrinhos e crianças ao redor estão vendo como você reage e aprendendo o quanto vale um sonho. Né? O quanto vale um sonho. E 5, em 2002 o Brasil acreditou e ganhou. Faz 24 anos, uma geração inteira nunca viu o Hexa. Ou seja, é uma possibilidade. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Tem chance grande de não acontecer? Tem chance grande de não acontecer. A Alemanha caiu e era uma das favoritas. A Holanda também, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, mesmo que haja uma grande probabilidade, torcer contra não vai ajudar ninguém. Vai chegar de 0 a lugar nenhum. E quem torce contra pro time, pro futebol, pra Copa, normalmente é a mesma pessoa, Gasparim, que torce para que a empresa dê errado, que torce para que o setor... Eu trabalho no administrativo, eu quero que o comercial se ferre. Da mesma empresa. Eu trabalho num grupo de 6 empresas. Eu sou dessa, é um grupo, eu sou dessa, mas eu quero que a outra venda menos para eu sair melhor. Todo mundo sai perdendo. Eu não gosto da tia, então eu quero que ela quebre a perna para não ir no almoço lá do Ano Novo. Tu entende? Não adianta a gente, pessoas que são assim num lugar, normalmente elas são assim em tudo. Mas ela destrói, que eu falei, vamos lá agora, quem está nos ouvindo agora e conhece essas pessoas, verifique o futuro dela e o dia a dia dela, ou seja, precisaria, eu não sei como é que você muda essa chave, sabe? Eu acho que você plantou, e aí é a nossa responsabilidade, você como professor, você como radialista, tal, nós temos obrigação de não ser tão realista, deu para entender que nós precisamos motivar também pelo exemplo, então o que vai acontecer? Tem momentos que você tem que sonhar. Isso, sonha. E outra, vamos lá,
a nossa saúde, ela não é só saúde física, ela é mental, ela é psicológica e tal. Então depois eu faço tudo isso com meu filho e depois eu vou querer pagar um professor, uma psicóloga para reverter o processo aí na frente, entendeu? Então, novamente, por que eu torço pro Grêmio, ou pro Inter, ou pro Juventude, ou pro Caxias? Porque lá atrás eu tive um exemplo, né, de um tio, de alguém que me pegou pela mão, de um presente que você deu para alguém, né? Ou seja, por Uma que bola, você uniforme. quer ser médico? Por que você quer ser radialista? Porque você um dia teve um insight, mas o que eu coloco que ser realista, por exemplo, eu na empresa, eu tenho que não posso ser realista quase nunca, né? Porque hoje, por exemplo, como é que eu consigo ser realista com um funcionário? Você começa a dar de frente, né? Então, assim, você tem que contornar as coisas, né? Eu vejo, por exemplo, coisas ridículas assim, mas eu não sou a favor de casar com véu e grinalda, branco e tal, tudo bem, mas em vez de quando eu teria que ser realista, tudo bem, mas se aparecesse um cara bonitão, que nem o Gasparim, será que tu não casaria? Tu quer dizer o que com isso? Tu quer dizer que tu não tem condições, você não arrumou alguém para casar com véu e grinalda, ou você é contra? Se você é contra, não precisa nem falar, não faz, É deu só para não entender? fazer, É só não fazer. exatamente. Se você gosta mas é que nós vivemos, vamos lá, começa pela política, Gasparim, né? eu tô falando tudo isso, eu preciso fazer um parênteses, porque as pessoas pensam assim que eu sou fanático. Eu nem gosto de futebol, Mas Gasparim. não é, Eu nem gosto. Mas é um momento em que a gente tem que dizer, eu vou torcer pelo futebol do meu país. E depois uma coisa assim, pessoal, quando vocês pensarem em crítica, né, eu falo com meus vendedores também, né, cara, Caxias tem tudo para uma cidade de 500 mil habitantes. O Brasil é tudo de futebol bom para um país que nem o Brasil. Se o problema fosse dinheiro, a Alemanha não seria desclassificada, entendeu? Se Uhum. fosse pelos melhores jogadores, também não seria. Porque futebol, vamos lá, você poderia pegar um país, já foi feito isso, tá, Pablo? País muito rico, comprar os melhores jogadores do mundo e não deu certo. Deu para entender que a vida não é não é realista. Deu para entender que não é, então tudo bem. Existe outros Pega cálculos, outros cálculos outros para ganhar o elementos jogo. químicos, Isso. elementos que. Mas assim, ó, é interessante observar de que em todo agrupamento social, de família ao mercado de trabalho, ao grupos de amigos, sempre tem aquele que veste esse personagem de ser o do contra. Mas a questão não é essa que eu quero colocar aqui. A questão é de que nós, em algum momento, enquanto sociedade, a gente deu palco para esse tipo de gente. A gente ovacionou esse tipo de gente. A gente até de volta e meia colocou, ela é uma pessoa direta, ela é uma pessoa realista, ela é uma pessoa... Não, gente, é uma pessoa com dissonância social. Dissonância social. Se você tem uma pessoa dentro da tua empresa que não luta pela tua empresa, não se dedica na empresa, não estou falando de você, dono da empresa. Porque no momento que você está dentro de uma empresa, você é a empresa também e tal. Se você está num grupo de amigos e tem sempre aquele que fala mal de tudo e de todos, É um sintoma, vamos né? É um começar a ter a sintoma. coragem de confrontar, dizer, caramba, fala sério, desce dessa nave que tu tá andando, que te leva para mundo que não é do pertencimento, não é da identidade, não é legal. Se torna, sabe o quê? Danoso para todos. E a torcida Entende? contra é uma coisa que impressiona, porque assim, hoje, pegando, né, um evento coletivo grandioso como uma Copa do Mundo, fica muito evidente. Fica evidente, né? Salta aos olhos. Mas no dia a dia, ela não é tão evidente assim. Ela fica, sabe, nos corredores, nas Da entrelinhas. sutilidade. Na sutilidade. É aquela pessoa que normalmente, assim, ganha um mimozinho simples, sei lá. Porque a gente sabe que todas as empresas diminuíram os seus mimos. Sim. Quem vive num mercado de trabalho há 10, 15, 20 anos sabe que outrora as empresas podiam fazer, sei lá, grandes mimos em datas especiais. Hoje é geral, não é uma, é Hoje é geral. quando tem uma campanha de marketing. O que eu quero dizer com isso é que, sei lá, você ganhou um bombom, sei lá, para uma data qualquer, e você diz, eu não quis, olha que porcaria. Gente, quem não valoriza um bombom não merece ganhar uma viagem para o Nordeste. Tu entende? Não é sobre o bombom ou a viagem ao Nordeste, é sobre quem você é em cada momento histórico, social em que você vive na empresa, porque essa pessoa é a mesma pessoa que não vai valorizar em casa. A esposa fez, ou o marido fez uma jantinha e deixou pronta.
Ah, podia ter feito outro cardápio. Quer dizer, é sempre a pessoa do contra. Ela nunca vai olhar o copo meio cheio, ela sempre vai olhar meio vazio. Mas, Bever, não te parece de que é aquela postura humana que transcende também ao torcer, mas se coloca como eu tenho opinião própria, eu tenho visão crítica da coisa. Então vai no cinema, em vez de pontuar elementos positivos e Isso. negativos, não, vai ficar focado só no negativo. negativo. Vai num jantar da empresa ou de, né, um convite de amigo para celebrar o aniversário, coisa assim. Tinha 10 alimentos bons e um que não era do gosto dela. Ela vai focar naquele que ela não era do gosto dela, porque estava horrível, porque tinha o prato X que eu não gosto nem do cheiro. Mas e os outros que você se empanturrou? Você não vai comentar, E você não tem vai elogiar. quê de arrogância, não sei se vocês percebem dessa maneira, não vou dizer que é arrogância, mas tem um quezinho de arrogância, porque normalmente esse tipo, né, de manifestação, ela é uma manifestação um pouco arrogante. Eu sei que pessoas não necessariamente são sempre assim, elas estão assim. Mas veja, um exemplo agora, voltando à questão, né, da Copa como um marcador para a gente fazer essa comparação de efeito social, né? Como se fosse um estudo antropológico, né? Por exemplo, grandes seleções que foram desclassificadas tinham tudo para ganhar um favorito. Eu falei da Holanda, Alemanha, Coreia do Sul, o próprio Uruguai, que foi bicampeão, todos desclassificados. O que mostra que também é um novo momento de mundo, que aquilo que você imaginava como previsibilidade não é tão previsível quanto você imaginava. Ou seja, as zebras também acontecem. Tá aí o Paraguai para nos mostrar, né? Que, entre aspas, as zebras também acontecem. Então, o que eu quero dizer com isso é que menos certezas. Nós vivemos um mundo de incertezas. Esse é o novo normal. Mas assim, eu também acho que o excesso de informação, né? Vamos imaginar, 40 anos atrás, você tinha que, para assistir a seleção brasileira, você assistia 1 ou 2 jogos, não tinha replay, não tinha juiz que ficava indo para trás. Você pegava o rádio e ficava imaginando aquele coisa, entendeu? Eu dou exemplo sempre, né? Quando você era pequeno, você passou por uma ponte muito grande. Você voltou agora que você é grande e viu que aquela ponte ficou pequena. Quando você viaja, o nível de exigência começa a crescer, entendeu? Então, vamos cuidar com isso, né? Eu acho que o futebol, ele não baixou muito do passado. Eu acho que a régua subiu para todos, né? Subiu para todos e não existe tanto segredo. É a tal ponto que a gente fala, né? Principalmente o futebol é bola na rede. Se você jogar bem e não fizer gol, não resolve. Agora, sempre foi o futebol, começa pela Roma antiga lá, né? Com os Coliseu e tal, foi de alguma forma para levantar o astral de um país, né? As próprias guerras, elas ajudam esse lado, tem o lado negativo, mas elas ajudam para unir a população. Veja que há muitos ditadores, tal, quando estão caindo, tal, né, o seu governo, eles arrumam alguma briguinha, né? Então, pessoal, o futebol, é a anestesia do povo, de alguma forma tu pode falar que mas nós precisamos, agora, como ser humano, para você trabalhar bem na sua empresa, ou no seu negócio, ou na sua agricultura, você tem que estar de bem psicologicamente também. Novamente, se você acordar e já reclamar no café da manhã, vai dar zebra no café, no almoço, e na janta, e você vai dormir mal. Não adianta. Aí, novamente, vamos começar novamente a ler esses livros, né, que nos ensinam, né, que se você for vendedor, tem explicação, você tem que ir nos melhores clientes para você tirar pedido de manhã cedo, porque o dia vai ser bom. Pessoal, não adianta, se você, eu já falei aqui, né, às vezes o cara mal atendido no sábado porque foi mal vestido, mas quem é que diz para ele que estava mal vestido? É ele mesmo, então ele se autodestrói, ele diz para ele mesmo que está mal vestido, e se perguntar para mim, puxa, você está bem, você está com tênis legal, tal, né, mas deu para entender, internamente você está, mas existe uma catarse quase que geral, né, e aí eu vejo que, principalmente nos últimos anos, essa briga, e não é só no Brasil, no mundo, né, entre extremos, né, onde você tenta, de alguma forma, eu não gosto de carne de gado. Tudo bem, então eu vou ser vegetariano, mas eu quero criar uma lei de proibir você de comer carne de gado. Deu para entender? Ou seja, nós estamos vivendo algo assim, ó. O individual está sobre o coletivo, na né? agricultura também, eu vejo, eu sou de lá,
eu vejo algumas fiscalizações e tal, eu digo, mas não é possível, né? Nós criamos aí 20, 30 órgãos para ajudar o agricultor inicialmente, e esses órgãos hoje eles são contra o agricultor, ou seja, é multa tal, eu não estou aqui defendendo tal, o crime, né? Mas eu não estou falando de crime, eu estou falando de às vezes, Sim, um fiscal entender uma maneira, né? Vamos lá, a agroindústria é o nosso interior. Cara, um fiscal quer que coloque azulejo, outro, aí vai o Pablo, não, tem que tirar o azulejo e botar alumínio. Essas coisas que a gente... Inox, né? É. Então, assim, ó, se você quer ter sucesso, tanto na tua vida pessoal, profissional, social, né? Você tem que ter alguma motivação. Afinal de contas, a palavra motivação tem isso, motivo para ação, né? Se você já levanta ruim... Azedo. E outra, mesma coisa, já está aprovado que a produtividade, por exemplo, hoje, numa terça-feira, né? Hoje vamos pensar que é uma segunda, porque o jogo foi ontem, né? E era feriado para muita gente. Mas assim, ó, a produtividade aumenta. Era até bonito andar de tarde na rua, né? Tá bonito. E produtividade tem muito a ver com motivo, né? Claro, se você está motivação, você vai ter produtividade. O que é produtividade? Produzir mais com menos esforço. Então é o seguinte, ó, eu sou totalmente a favor e olha, quando começo a falar mal da minha cidade, da minha colônia, sabe, eu digo, mas então você quer o quê, cara? Do meu bairro, da minha paróquia, eu também já me revolto. 11h32, Gaspar, eu vou pedir licença para vocês, eu preciso fazer o intervalo, a gente volta, esse é o assunto, aprender a torcer a favor, né, é entender que torcer contra não vai te levar para um lugar bom, mesmo que você seja realista. A gente fala sobre isso na sequência, logo depois do intervalo. Não percam seus raciocínios, a gente volta já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quando o cuidado é levado a sério, o resultado aparece. A Unimed Serra Gaúcha recebeu novamente nota máxima no IDSS, uma avaliação oficial da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pelo 7º ano consecutivo, somos a melhor operadora de saúde da região e estamos entre as melhores do Brasil. Esse resultado comprova nosso compromisso diário com a qualidade, o cuidado e a segurança de quem confia em nós. Unimed Serra Gaúcha, excelência que se renova. 11h33. Quer viajar com economia, conforto e segurança? Então associe-se na Apopex e aproveite nosso convênio com a agência de viagens Mogitour. Associados têm descontos especiais nas excursões para vários destinos dentro e fora do Rio Grande do Sul. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos 1401, no 2º andar do edifício Brasex. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 10 graus. Há 37 anos, a Menon Atacadista faz parte do crescimento do varejo gaúcho. Somos uma das maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul, atendendo mais de 10 mil clientes em cerca de 490 municípios. Com 2 modernos centros de distribuição em Sananduva e Caxias do Sul. Garantimos agilidade, eficiência e um mix completo de alimentos, higiene, limpeza, perfumaria e escritório. Menon Atacadista, há 37 anos distribuindo sorrisos. Algumas coisas simplesmente não ficam muito bem juntas. Tipo ópera com funk. Presta atenção. Desce o grave no salão. É soprano no paredão. Ópera com tamborzão. Meu Deus do céu, que confusão. Mas massa e molho nasceram pra ficar juntos. Massa mais molho orquídea, sempre agarradinhos. Você ou seu familiar sofre com dores, ansiedade ou insônia? O tratamento com a cannabis medicinal já é uma realidade no Brasil. A Green Vitae te acolhe e orienta com segurança, conectando você a médicos especialistas e te acompanha em todo esse processo. A missão da Green Vitae é transformar vidas com esperança e ciência. Siga-nos nas redes sociais e chame no WhatsApp 993752792. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas.
A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. A diversão começa com uma boa visão e a educação também. A Ótica Martinato possui uma linha completa em armações infantis e infanto-juvenil para essa volta às aulas. E as condições de pagamento sempre as melhores. À vista com descontos especiais ou a prazo no cartão em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Julho 1867. Que baita notícia! Nunca antes o Rio Grande devolveu impostos para os gaúchos. Agora devolve! E para mais de 1 milhão de famílias através do Cartão Cidadão. E não para por aí! Nunca antes o estado teve tantas escolas de turno integral. Agora já são mais de 500, garantindo mais tempo para a educação. Tudo isso para fazer a diferença na vida de muita gente. Governo trabalhando, RS diferente. Governo do Rio Grande do Sul. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h37, voltando, o programa Tá na Pauta. Ivanir Gasparim, ele que é empresário, representa também o setor privado aqui em Caxias do Sul, como representante de instituições organizacionais aqui da cidade, né? Faz parte de conselhos, por exemplo, das Sindilojas, da SIC. O Pablo Carlotto, que é professor de carreira, tem uma vida dedicada à docência. Atualmente ele é o presidente... Leigos Missionários Escalabrinianos. Deu um nó na minha cabeça. Eu tava pensando duas coisas ao mesmo tempo. Não consigo fazer uma, quero pensar duas, né? O Pablo, então, representando os Leigos Missionários Escalabrinianos. E 11h38. Eu queria retomar o programa, quem quiser participar já sabe, né? No WhatsApp 999530616 pelo WhatsApp. Tem o telefone 32209400 e tem direto na live lá no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. O Charles mandou um recadinho em áudio, eu já vou rodar. Eu só quero voltar aqui com o gancho que o Gasparim falou lá no finalzinho do primeiro bloco. E é importante, não dá para passar batido, né? Não é invalidar, muito pelo contrário, mas é reforçar um raciocínio. Ele disse o seguinte, que quando as pessoas vão, por exemplo, mal vestidas num estabelecimento comercial e se sentem mal atendidas, elas atribuem. Olha, eu fui mal atendido porque estava com uma roupa, né? Não estava com uma roupa chique, né? Que mostrava um certo poder aquisitivo, uma certa elitização do cliente que faria com que aquele atendimento fosse melhor, né? E aí o Gasparim colocou aquela pessoa, quem disse que ela estava mal vestida? Ela mesma. Eu quero só referendar, Gasparim, porque a gente precisa também separar uma coisa, outra coisa, outra coisa. A mesma coisa vale para a torcida, para o realismo. Quando você resulta no mau atendimento porque você estava vestido displicentemente para um ambiente que talvez pedisse uma roupa adequada, vou comprar um terno e vou de bermuda. Pô, dá um exemplo claro. Eu gostaria de ser atendido como se eu estivesse de terno, mas eu estou de bermuda. Tem a parte que é do consumidor, né, que paga o ônus, mas também deveremos desejar, não é exigir. Desejar é diferente de exigir. Desejar que o atendimento fosse como se eu estivesse de terno, porque o atendimento deveria ser sempre assim para qualquer pessoa, independente de qualquer realidade. Ponto. Isso é um desejo que todos nós deveremos ter e não invalida que se melhore. Por outro lado, tem a minha parte. Eu já sei que isso vai acontecer porque é uma prática cultural. Já sei, então eu sei que eu vou pagar um ônus, mas eu não vou preparado para pagar o ônus. Então, o que eu quero dizer com isso é que isso é ser realista, mas não exigir do outro que é teu. Ponto. Você não pode mudar o outro. Eu não posso chegar no estabelecimento e dizer assim, ó, você tem que mudar. Eu posso desejar, mas eu não posso fazer. A única mudança que eu posso fazer é mudar a mim mesmo. Eu só posso mudar aquilo que tenho gerência, que é sobre eu mesma. Isso é um ponto importante. E isso vale para a torcida também. Eu concordo contigo, até porque na universidade, como professor, e na minha empresa, quando eu vejo minhas filhas também, por que eu fui mal atendido aqui, porque tal. Tudo bem, então, faz assim, não precisa falar que foi mal atendido e tal, e verifica como é que está a nossa empresa lá.
Vamos lá, vamos olhar de Sim. fora para dentro. Faz o ou tema seja, de casa, Faz né? o tema de casa. O que eu quero colocar, que na verdade o que nós estamos falando hoje, que se você torce tanto contra outra, né, o acontecimento, e aqui nós estamos falando da Copa do Mundo hoje, o problema todo é que você está se autobloqueando, Sim. autodestruindo, porque você está se destruindo. Eu dou exemplo, é a mesma coisa quando você vai no supermercado com pressa. O atendente vai demorar a te atender e não está demorado, mas é psicológico, né? Você vai chegar no caixa, vai estragar o caixa na hora de você chegar no caixa e você vai sair e o portão não vai abrir na hora do estacionamento. Por quê? Porque primeiro é psicológico. Se você fosse ido comprar sem pressa, teria acontecido isto e você não teria notado a demora. Deu para entender? Ou seja, então essa autodestruição de você mesmo, né, de torcer contra, cuidado para não torcer contra você mesmo. Quando você fala em realismo, se você for muito realista, você não pode nem viver, porque na verdade... E outra, Pablo, você perguntou antes, mas o que está acontecendo, né, esse nhenhenhê, né? Primeiro, nós chegamos numa qualidade de vida superior a muito nas últimas gerações. Nós temos quase tudo à nossa disposição, a começar pela informação, na palma da mão. Exato. Segundo, me parece que nos deixa frágeis, porque o sonhar, porque eu falo, a espiritualidade para a saúde, vamos lá, imaginar o seguinte, a espiritualidade melhora a saúde, já está provado isso, concorda comigo ou não? Você produz mais, então se você não está motivado não tem jeito, né? Agora, Gaspari, me permita, tem uma coisa importante também que vem nessa linha de raciocínio que a gente está aqui desenvolvendo, que é um comportamento que o brasileiro comprou, mas não faz mais nenhum sentido, que é a síndrome do patinho feio, que é aquela ideia de que, por exemplo, eu não vou usar o uniforme da Samburá, vamos dar um exemplo melhor, não vou usar o uniforme da rádio, a rádio tem um uniforme, eu não vou usar porque eu tenho vergonha. Poxa, se você tem vergonha, você não deveria estar lá. Não devia estar lá. Não devia estar lá. Aí eu não vou usar o meu sobrenome é Rocha, podia ser Silva ou Santos. Eu não vou usar, eu prefiro um nome, sei lá, italianizado, que também tá tudo certo, mas se o meu sobrenome é Silva, Rocha, é Pereira, é Santos, eu tenho vergonha Se você tem vergonha de quem você é, você não deveria nem ter nascido. Que mérito você tem, né, de estar porque tua primeira marca, teu primeiro patrimônio é teu nome, é de onde você vem. Eu tenho vergonha do meu pai e da minha mãe porque eles são semi-analfabetos. Então, devia ter nascido órfão. Devia ter nascido e ficado num órfão. O que eu quero dizer com isso é que nos venderam essa ideia das vergonhinhas. Não vou torcer pelo, sei lá, não vou vestir minha camiseta, não vou... Escola. Tem muito aluno que não bota o uniforme da escola porque é escola pública, né? Mas agora, se fosse particular, eu botar... O que eu quero dizer... Faculdade de medicina, aí anda com a sacolinha, aí vai fazer filosofia, tem vergonha, não compra sacolinha. Se você escolheu, se aquilo é bom pra ti, a gente deveria abraçar e ter orgulho. Os países desenvolvidos têm orgulho de quem são, as pessoas dos países desenvolvidos têm orgulho. Por quê? Porque é cultural e nós precisamos aprender essa cultura, ter orgulho do teu uniforme, do lugar em que você tá, da tua origem, do teu sobrenome. Tem que ter orgulho, porque senão você não tem nem direito de estar lá. Eu acho interessante. Vocês viram que eu tô faca na bota hoje, né? Eu sei, mas eu quero pegar uma outra faca que está do outro lado do balcão. Mas a ideia é a seguinte, que eu fico sempre a pensar, né? Quais são as forças ou quais são os elementos que alimentam essa postura de que a gente passou os anos 80, passou os anos 90, já estamos ali já na terceira década do novo milênio, né? E a gente ainda hiberna, e ainda a gente mantém aquelas posturas de eu sou menos, eu sou, né? Eu sou um coitado, eu sou não sei o quê. É melhor a gente, de fato, né, não vingar, como diz na expressão bem popular, né? Não ter sucesso, não chegar lá, não conquistar, não ampliar e tal, porque de fato eu nasci para isso mesmo, para sofrer, eu sou um coitado, eu sou um pé rachado. Ou eu vou trabalhar até o dia que eu puder morar em outro país. Gente, o teu país é ótimo. Exato, então, se eu for para lá, se eu tiver a oportunidade vai acontecer sabe? Essa postura que está no ethos brasileiro, não
não combina com o brasileiro, porque Beverly hoje está aí, Gasparim, o YouTube mostrando, as outras plataformas também mostrando o encantamento que o estrangeiro, né, o gringo, a gringa, vem lá de fora e ama a nossa a alimentação, ama a nossa festa, ama nossas relações, ama o nosso abraço, ama a nossa desenvoltura de perguntar como é que tá você, como é que tá a tua família, fora do Brasil, muitos contextos não tem esse, como estamos usando hoje a expressão, né, esse sabor, esse jeito brasileiro de ser, esse tempero brasileiro. E nós não nos tornamos, não nos apropriamos desse grande valor que nós temos e ficamos ainda ovacionando quem fala mal. E aí, Gasparim, tu falas, né? Temos acesso, mas a qualidade do acesso que nós estamos optando, ele tem trazido um ranço para a gente. A gente está se alimentando de informações que trazem um ranço para nossa cosmovisão, para nossa vida. Então, assim, ó, de repente eu fico lá no YouTube, eu fico lá em tal lugar vendo os mesmos vídeos da mesma banha rançosa e eu já estou exalando esse ranço também. Por quê? Porque eu estou vendo a mesma coisa. Tenha coragem de assistir 10 minutos a mais de um contraponto, de uma visão diferente, de uma coisa, para você evoluir no argumento, não é para você se converter, para você mudar de lado, se é que é importante ter um lado, entende? Mas é você sair dessa zona que é pseudo-confortável, porque não é de conforto, porque quando é uma zona que você acha que é de conforto, mas faz você exalar o que é negativo, o que é pessimista, e tal. Hoje tem muitas pessoas somatizando quadros patológicos do químico, do psíquico ao emocional, do emocional ao físico e tal, tudo. Por quê? Porque está fazendo escolhas para torcer contra o vento, contra o clima, contra o pensamento do outro, contra o futuro, contra não sei o que. Alguém estava dizendo assim, ó, Beverly, como assim a Copa do Mundo em 34 ser em tal lugar? Caramba, a gente nem terminou a Copa de agora. Vive de presente, entende? né? A Copa de 2030 tem essa complexidade por ter várias sedes e tal, tudo. E você está preocupada com a de 34? Caramba! Entende? O que aquele país tem de tradição esportiva para sediar a Copa? Sabe? Eu dou conta. Gente, aqui a Inês Maffei mandou um alôzinho pra gente lá pela live no Facebook. Quem quiser também pode se manifestar. A Salete Gonçalves, do bairro Santa Fé, diz: oi, pessoal, eu trabalhei, diz a Salete, 24 anos em um único lugar. Sempre existiram fofocas, mas eu sempre pensei comigo, quem precisa trabalhar sou eu. Me aposentei, parou de trabalhar e hoje ela realiza trabalhos voluntários. Um abraço a todos. Ou seja, é isso aí. Isso aí. É isso aí. E o Charles, que eu tinha falado, que mandou um recadinho, vou desligar os microfones para vocês escutarem aqui o recadinho do Charles também. Charles, manda aí. Bom dia, Beverly. Bom dia, Pablo e amigos. Opiniões são importantes. Uns acham que a gente deve ir mais para a esquerda, outros acham que a gente deve ir mais para a direita. O importante é que todos temos que ter opiniões sobre determinados assuntos, sobre gostar mais de frio ou de verão, enfim, seja qual for a sua escolha de trabalho ou não trabalho. Tem gente que não gosta de trabalho, né? Só que o problema é quando as coisas vão aos extremos, quando as pessoas não sabem divergir de opinião a ação e imposição. Impor algo. Abraço, tudo de bom, valeu. Valeu, obrigada pela presença. É isso aí, todo mundo tem a sua opinião, é legítima, é direito de todo mundo, nem sempre ela precisa ser colocada de público, porque aí a grande pergunta, né, Charles? Quem quer saber da tua opinião? Não do Charles, né? Sim. A gente às vezes se coloca assim, vou dar minha opinião, mas quem quer saber? Ninguém perguntou, né? Não, então a gente tem que ter hora também para opinião, já foi né? falar esse microfone aqui, opinião e informação verdadeira, tá? O que acontece hoje, parece que tem umas pessoas que entendem tudo,
tudo, né, Pablo? Sim, especialista de por causa da tudo. minha idade... Nunca houve tanto especialista sem fazer Uhum. especialização. O que eu falo, assim, eu começo a ficar quieto, sabe? Porque tu começa a ouvir certas coisas, assim, que realmente... 10 cientistas falam, Isso. ninguém dá impressão. Vamos Um Zé imaginar, Povinho sobre fala, pedágio. pronto. É R$10. Mas se fosse 2 eu aceitaria. Mas e daí, cara? Tá tudo bem? Como faz, entendeu? É que eu já tô numa idade, assim, que eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que abrir a loja, eu tenho que fechar a loja, eu tenho que fazer acontecer, sabe? Por isso que eu falo o seguinte, eu acho que a gente tem que também, a respeito, por exemplo, o seu Pablo é especialista em determinado assunto, cara, deixa ele falar, pelo menos, depois eu posso ter minha opinião, mas lá fora, né? Então, às vezes, a gente paga, às vezes, para ouvir um especialista e a gente dá uma opinião e desmonta toda uma tese, né, de doutorado, como eu falo. Estruturada, né? Isso, né? Então é o seguinte, cuidado com isso, porque na verdade você está mostrando a tua imbecilidade, né? Perante certas pessoas. Agora, o que o Charles falou, que eu acho assim bem bacana, assim, que traz um pouquinho de luz do que nós estamos falando, é a palavrinha imposição. Que foi isso que ele disse, né? Que o defeito, a dificuldade é impor, porque vivemos numa época que, diante de tudo que já foi falado nesse programa hoje, as pessoas se sentem no direito de impor sua visão, sua opinião, seu jeito de viver, sua cultura, suas preferências, seu gosto, como se você fosse a última bolacha do pacote. Mas veja bem, tem uma nuance ali que também é muito interessante, né? Hoje tem pessoas que têm posicionamentos que não tem nada a ver com o posicionamento e não tem nada a ver com o que ele está se posicionando, mas é simplesmente no sentido de ter validação, de ter um grupo de identidade, de pertencimento, sabe? E às vezes assim, ó, tipo, a minha opinião, ela tem que ser o ponto final da questão. Então a pessoa se verbaliza, a pessoa fala e ela dá essa conotação de que pronto, agora está tudo resolvido. A partir daquela opinião. Mas calma, cadê as estratégias, cadê as prioridades, cadê a questão de ação mesmo? Não, mas eu já falei. Falou o quê? É aquela brincadeira que aconteceu umas 3 semanas atrás nas redes sociais, do jovem no emprego, né? Mas por que tu não vai fazer? Porque eu sou híbrido. Tá, mas o que é híbrido? Não, eu sou híbrido. Você é contra os híbridos? Como assim você é contra os híbridos? Tá, mas me explica o que é um híbrido para eu saber agir. Não, você está tendo uma postura contra o híbrido, porque eu já disse, eu sou híbrido. Gente, foi uma discussão muito grande que até as pessoas começaram a dizer assim, tá, mas existe isso? O que é isso mesmo? Sabe? Então, veja bem, às vezes a gente vê pessoas e às vezes até a gente corre o risco de protagonizar uma cena de que eu vou expor a coisa e isso é o ponto final. Mas não resolve nada, não acrescenta uma vírgula dentro de um contexto que é necessário ser refletido, sabe? Então, veja bem, hoje, entre Copa do Mundo e terremoto, entre terremoto e guerra, existe infinitas possibilidades de vídeos, de posicionamentos de especialistas, de não sei o quê, entende? Para você ser a favor ou contra, ou para você... Pior do que tudo, Beverly, pautar a tua existência a partir daquilo. Claro. Tipo aquelas pessoas que lá no dia 24 ia vir uma nave espacial em cima dos jogadores, iam levar toda a seleção brasileira. E um bocado de gente se agoniou contra isso, entende? Mas esses terremotos sincronizados é sinal de que o mundo está acabando. Você faz uma doação significativa em nome da tua família para minha igreja? Gente, 11h54, a gente falou bastante aqui, mas eu acho que é importante também a gente pontuar. A gente falou de várias situações negativas, trouxemos cenários, talvez a gente possa também apresentar, pela experiência de vocês, na vida, né, nas profissões de vocês, alguns caminhos, primeiro para a gente saber se a gente é essa pessoa que está torcendo contra e nem se dá conta, né? Qual o sinalizador? Como é que eu sei se eu sou um torcedor contra ou se eu sou um torcedor a favor? E como fazer? Como a gente pode se tornar uma pessoa que torce a favor? Vocês têm alguma opinião Olha, sobre isso? eu vejo o seguinte, ele tem um poder de autodestruição a si mesmo, né? Mas ele pode ter o cuidado de destruir na comunidade. Eu venho de uma comunidade pequena, né, na colônia e tal, e eu vejo, por exemplo, nós temos muitas pessoas voluntárias. E essas pessoas voluntárias que trabalham a beça e trabalham extra colégio e extra trabalho, né? Entendeu? Voluntárias.
e vejo pessoas criticando essas pessoas. Deu para entender? Ou seja, a gente não fala só da seleção brasileira. Sim, é Mas verdade. assim, ó, isso tem um poder de destruição. Sinais, tá? Quando alguém, a gente tem que começar a aceitar, por exemplo, o seguinte, ó, a pessoa que te chama a atenção, né? Que te diz, ó, bom, não tá certo, entendeu? Então, quando você começa a discutir, ou seja, ouvir mais, tá? Bom exemplo esse, eu acho bom que, exemplo. poxa vida, se, e eu digo para ti, cara, com a minha idade, se eu olhar e lendo os livros tal que a gente leu até hoje, ouvindo os mestres e tal, tem que pensar que na vida, quando você fecha quando fecha uma porta para você, abre duas. Desde que você não se pare, né, naquela porta fechada. E a vida é isso, a vida ela é bastante realista, mas ao mesmo tempo, para poder viver bem, você tem que, eu não diria mentir, né? Mas omitir, entendeu? Você tem que viver Nem tudo precisa levar a ferro e fogo. Eu né? acho, e olha, eu fiz uma reunião esse dia com meus colaboradores, principalmente o pessoal que viaja muito, nós temos que, tá muito tensão, assim, ó, o Brasil, o mundo, assim, ó, pessoal, nós temos que ter mais leveza com as coisas, e tá difícil, Bebe, tá? Parece que nós vamos estar, eu disse esse dia, nós vamos acabar se matando se continuarmos assim, ou seja, não é possível, Distensiona, né? Distensiona que assim, é ó, melhor. o caminhão chegou um dia atrasado, entendeu? É tudo para ontem e tal, nós temos que ir um pouquinho mais devagar. Eu digo, pessoal, tem coisa que tem solução, tá? Mas tem coisa que não tem. Um pouquinho mais de empatia, de paciência, isso, né? eu acho que nós temos que ser um pouco mais gente, cara. E outra, se colocar no lugar das pessoas, puxa vida. E tu vê, né, Gasparim, ser gente nem é uma. Deveria ser obrigação. Mas, a gente nasceu gente, devia ser gente. Né? Nos nossos celulares existe algo chamado lixeira. Certo? E nos computadores, quem tem o traquejo aí nas técnicas do computador, sabe muito bem que existem várias pastas e uma delas se chama temporários, certo? Nós temos que criar o hábito de todos os dias não dormir antes de limpar a lixeira. Não do seu celular, da tua mente. E outra coisa é tirar os temporários do teu sistema, do teu HD interno. Porque hoje nós temos muitas pessoas travadas, Beverly e Gasparim, em temporários, ideias, concepções, percepções, até ponto de vista, crítica e não sei o que e tal, tudo ali atravancando, né? Criando problema para tua mente, certo? E a gente tem que fazer a análise disso antes de dormir. Seja através da oração, seja através da reflexão, da meditação, do que? Por quê? Porque você, ao viver, do sair da cama, ao retornar para a cama, você vivenciou uma infinidade de coisas. São pequenos videozinhos que você foi gravando, que você foi colocando ali. Muitos deles têm que ser deletados antes do teu próprio cérebro fazer a sistematização, colocar para o subconsciente, para o inconsciente, para não sei o que, etc e tal. Hoje nós não estamos fazendo isso. Então as pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão com o HD interno tão carregado que não assimilam mais coisas novas. E essa questão do ser contra, ser a favor, de você ter essa percepção, basta você nesse momento de reflexão, de oração, fazer aí uma coisa. Hoje, meu dia, terça-feira, está finalizando. Quais foram os grandes momentos? Como foi o meu encontro da manhã com o fulano, o porteiro, com o pessoal do estacionamento, com o pessoal da portaria da empresa e assim por diante. Quais foram os meus melhores comentários? Quais foram as pessoas que eu elogiei? Quais foram as pessoas que eu detonei? Quais foram as realidades que eu lancei o meu rico olhar sobre ela e qual percepção eu tive? Nós não fazemos isso. Nós não transformamos os nossos processos do dia a dia de uma forma mais consciente. Estamos perdendo a grande oportunidade de ser gestor de si mesmo. Aí depois a gente precisa de remédio, depois a gente precisa de abraço, depois a gente precisa fazer uma série de coisas para ter aquilo que eu não conseguir garantir no meu cotidiano, certo? Perfeito. Gente, eu preciso acabar o programa. Quero também contribuir rapidamente dizendo o seguinte: nós todos somos muito menos importantes do que a gente gostaria. Quando a gente entende isso, em algum momento a gente vai entender isso, a gente começa a entender que tem lutas que são totalmente desnecessárias e a gente vai ficando mais calmo. E uma outra coisa que eu preciso também dizer neste finalzinho de programa sobre isso é um sinalizador para a gente entender se a gente é uma pessoa, né, que
agrega, que faz torcida a favor, é a nossa capacidade humana de ficar feliz com a felicidade do outro, porque ficar feliz com a felicidade do outro é contagiante. Se a gente não é capaz de ser feliz com a felicidade alheia, a gente está doente. Isso é um sinalizador. Pablo Gasparim, obrigada, viu? Obrigado. A gente fica por aqui, esse conteúdo fica disponível em vídeos no Face